dificilmente vejo um obeso feliz. Ele tem dificuldades para escolher uma roupa, ele tem dificuldade de ter um relacionamento. Porque eu sou mulher e a gente sabe que tem um limite de idade pra gente engravidar, né? Do que a gente consegue. Eu não via os malefícios da obesidade. O paciente normalmente vem aqui buscando auxílio. E normalmente ele vem culpado de ter uma doença chamada obesidade. Uma analogia muito interessante é câncer. Imagina um homem com câncer de próstata, uma mulher com câncer de mama. E vem no serviço de oncologia. Eles não são culpados da doença, eles são acolhidos e tratados. Mas aqui, até o doente chegar para nós, ele vem com esse problema em volta dele, criado por uma série de circunstâncias há décadas já. Em algum momento, eu acho que a minha família começou a ter um poder aquisitivo um pouco melhor, as coisas que a gente acabava comprando eram coisas tipo assim, não pude comprar refrigerante antes, agora a gente tem, alguns industrializados que não tinha antes, quando meus pais eram pequenos, agora meus avós, meus pais poderiam dar pra gente, daí acho que o conhecimento sobre o quanto aquilo poderia ser ruim não era tão disseminado, né? Eu acho que com 15 anos, quando a gente começa a se descobrir tudo, né, aquela fase que a gente tá vivendo ali, um mix de emoções, bem complexos, dos 15 até os 19, 20, foi onde eu entendi a maior rejeição. A gente entra no ensino médio, né? Você vê os seus colegas namorando, você vê todo mundo, a vida assim caminhando e a sua acabando ficando para trás, né? Porque você não consegue acompanhar mais, você chega no nível de obesidade. E parece que quanto mais eu sofria bullying e rejeição, mais eu engordava. Eu era uma criança ativa, mas assim, eu sempre gostei de comer. Eu joguei futebol a vida inteira, assim, eu jogo futebol desde os 7 anos de idade, e assim, era o meu sonho ser jogador, então eu treinei a vida inteira. Com 17 anos, eu treinando, acabei quebrando meu pé, quebrei meu pé esquerdo, então eu desisti desse sonho, mas aí eu parti para outro. Por volta de uns 12, 13 anos, ficou assim, sobrepeso, e acho que eu fiquei aí até a parte da faculdade mesmo, né, sempre em sobrepeso, mas acho que na faculdade foi muito pior. A gente, comia muito industrializado, coisa pronta, assim, né? Tipo, sei lá, lasanha congelada, coisa que, tipo, você só colocava no forno, então tinha muito alimento pronto. Que era muito, né? Por volta do 5º ano da faculdade, assim, que eu acho que eu comecei, tipo assim, nossa, acho que tá demais, né? Percebi que foi, sabe, tipo, trocar muitas roupas, tipo, trocar guarda-roupa, assim, né? Mas ao mesmo tempo é isso, mas agora eu não consigo fazer nada. O ápice da obesidade pra mim foi quando eu comprei um panetone de 1 quilo e peguei um pote de sorvete de 700 gramas, eu acho que era isso, e eu abri o panetone e joguei o sorvete dentro do panetone, comi até passar mal, até doer o meu estômago, porque o obeso, ele tem a necessidade de só parar de comer quando o estômago dói. Né, o paciente que sofre de transtorno fóbico alimentar. Então eu só consegui parar de comer quando meu estômago doeu. Trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho e ia direto para a faculdade. E nisso eu tive essa mudança do hábito, né, de comer mal, né? A qualidade dos alimentos eram ruins. Eu optava por comer fast food, né? Coxinha, hot dog, sopas não serviam mais. E eu comecei a ganhar peso mesmo na balança, mesmo nas fotos eu me via grande. E assim, mas mesmo eu vendo as fotos, eu não me sentia tão grande por causa que eu fazia exercício. Então eu falei assim, eu tô conseguindo ainda fazer exercício, então não deve estar afetando a minha saúde. Eu não via os malefícios da obesidade, né? Eu via só o lado bom, que eu sou um gordinho saudável, uma coisa que não existe um gordinho saudável. Você deve ter algum problema que pode afetar a sua saúde no futuro. O paciente tem que entender que ele tem uma doença, ficar imune à estigmatização contra a obesidade, porque muitos ainda creem, sejam público em geral, família e até prestadores de serviço de saúde, que a obesidade é uma falha de caráter. Então ele tira esse manto do preconceito e ele vai buscar tratamento. Sempre tive o desejo de ser mãe e eu sabia que eu poderia ter alguns entraves, alguns riscos maiores por conta da obesidade e de uma gestação na condição que eu tinha antes, né? Então, eu optei por
estar melhor de saúde para a gestação. O fato de uma gestação em si ser feita não só pela questão do peso um pouco mais elevado, mas de que a alimentação não estava tão boa, de que não tinha uma atividade física regular. Então eu queria melhorar tudo isso, porque eu sabia que tanto a gestação seria melhor, quanto o meu filho seria uma criança mais saudável. Quando eu entendi que a obesidade era uma doença, aí começou-se o processo de unir aí, vamos cuidar da obesidade dele, vamos cuidar da depressão dele. E aí eu falei, eu preciso mudar, eu preciso dar uma chance pra mim mesmo. Eu não tô mais conseguindo entrar dentro de um carro, eu não consigo mais sentar no vaso sanitário, eu não consigo mais pegar uma condução. As pessoas sentam perto de mim no metrô, elas se incomodam porque eu ocupo os 2 assentos. Então foi onde eu entendi que eu precisava ter minha mudada de chave assim na cabeça e tentar ser uma outra pessoa. E eu procurei a cirurgia bariátrica. Eu ia participar de uma corrida de kart com os amigos na Grande Viana e eu entrar no carrinho e eu não consegui sair. Eu ficar entalado no carrinho e eu ter que pedir o auxílio de amigos para eu poder sair do carrinho. E isso me gerou um constrangimento muito grande, assim. No momento eu gero aquele gatilho, assim, pô, onde eu vou parar depois disso? Eu fui estudar sobre o processo da bariátrica, os tipos de bariátrica que existiam. Aí eu vi que tinha essa possibilidade e tinha esse processo. Aí eu fui atrás para entender como que eu tinha que fazer para entrar no processo da bariátrica pelo SUS. O questionamento de se a cirurgia foi uma boa escolha, ele sempre vem, né? Tanto que, inicialmente, eu tentei outros tratamentos antes de fazer a cirurgia, não fui direto para minha cirurgia bariátrica. Mas, e assim, é uma cirurgia, né? A gente não deixa de ter os riscos de qualquer cirurgia. Meu maior medo da cirurgia bariátrica era morrer. Eu tava com 192 quilos, né? O medo sempre tem, né? Você sempre tem um medo de acontecer alguma coisa, até na própria cirurgia, né? De você entrar e não voltar, né? Nós fizemos uma pesquisa com 1.100 portadoras de obesidade, portadores e portadoras, fizemos isso fora do país. Mais de 60%, ou próximo a 60% dos pacientes têm medo da cirurgia. O principal problema, o principal obstáculo, além da estigmatização da obesidade, são os tratamentos. O principal problema quando o doente tem indicação cirúrgica é medo da cirurgia. Mas isso é um medo pouco fundamentado e a gente precisa esclarecer que cirurgia metabólica e bariátrica hoje tem uma mortalidade, quer dizer, o doente morrer nos primeiros 30 dias, menor do que uma retirada de vesícula, igual a uma prótese de joelho, por exemplo. E ninguém tem dúvidas de ser operado ou não. Então você vê que se junta esse preconceito contra a obesidade, contra a cirurgia, porque é uma coisa misturada, com medo de uma intervenção que é muito, muito segura, cada vez mais segura. Tive todas as informações, eu fiz acompanhamento, fiz algumas palestras para entender o que era a cirurgia bariátrica, entendi que o pós-operatório seria complexo, e é uma nova vida, né? Um novo ser humano depois da cirurgia bariátrica. A dieta líquida é terrível, gente, um copinho de gelatina, nada mais cabe. Não tiver força de vontade, se não mudar a chavinha, é isso que eu vou bater aqui na tecla. Você não vai conseguir, é difícil, é bem difícil. Eu acho que os desafios no pós-cirúrgico, o maior foi a alimentação, não tem nem dúvida, assim. Acho que não tanto pela questão de fome, porque fome mesmo eu não sentia praticamente nada, mas pela questão de que a gente se alimentar não é só uma questão de comer pra não sentir fome, né? É uma coisa, tipo, um comportamental, né? Eu gosto de uma carne e não tinha uma carne nesse início, né? Então é complicado, assim. Mas a evolução foi muito boa no pós-operatório, né? Por eu ter feito minha preparação psicológica e de alimentação antes da cirurgia, então eu não tive tanta dificuldade. Eu já estava ciente de como seria o pós. Então, os 15 dias da dieta líquida eu já sabia como ia ser. Os 15 dias da dieta pastosa eu já sabia como ia ser. A psicóloga em si já foi passando para nós como que seria uma fase. Uma fase vai e passa. Um mês depois eu perdi 20 quilos pós-cirurgia. A sensação de você estar com 20 quilos a menos é incrível isso. Mas eu consigo, dentro das minhas condições hoje, praticar atividade física de 3 a 4 vezes por semana. Coloquei isso como rotina. A minha alimentação é mais saudável, tenho que fazer reposição das vitaminas, diariamente eu tomo minhas vitaminas, não me limito, não me
me proíbo de comer nada. Hoje eu como em menor quantidade. A sensação de me ver menor, né, com peso menor foi a melhor do mundo, né? Você vê a diferença na roupa. Eu ter a possibilidade de entrar numa loja de departamento e conseguir comprar uma roupa foi uma das coisas que eu mais fiquei admirado. Eu consegui escolher a roupa e não a roupa me escolher. Eu acho que atualmente a diferença é grande, assim. Talvez para as outras pessoas não sejam, ainda não seja padrão de perfeito, nem nada desse tipo, mas para mim, acredito que fez muita diferença. Me acho mais bonita, acho também, talvez é um conjunto de coisas também, além da perda de peso, teve outras coisas, né? A gente vai ficando mais madura, vai se conhecendo melhor, e, tipo, as coisas vão... Você vai aprendendo como que você lida com tudo, né? E eu me sinto muito melhor comigo mesma. A gente precisa muito se encaixar em alguma coisa, né? E às vezes é difícil você ir numa loja, gostei de uma coisa, não tem meu tamanho. Após a cirurgia, 4 meses depois, eu entrei num grupo de apoio, né, no WhatsApp, onde as pessoas trocavam experiências, tanto da parte de alimentação, de exercícios, a parte psicológica. Participando desse grupo do WhatsApp, eu acabei conhecendo a Thaís, que hoje é minha esposa. É conhecer o que a gente passa no dia a dia, né? É entender o que o outro às vezes está precisando de uma ajuda, quando alguém tem algum problema com relação à comida. Apesar de técnicas diferentes, mas a gente estava no mesmo mundo, na mesma sintonia e buscando os mesmos objetivos. Quando eu fui uma criança que foi uma criança acima do peso, que teve dificuldades por conta disso, é uma coisa que eu chamo a atenção mesmo. A gente precisa muito dos pais para o tratamento de obesidade da criança. Só ela sozinha, ela não consegue. A criança, ela não tem condição de falar, tipo assim, quando eu for adulta eu posso ter diabetes. Os pais têm que entender que o que a gente faz hoje para as crianças vai interferir nos próximos 50, 70 anos. Eu acho que a bariátrica hoje não pode existir sem que um psiquiatra e um psicoterapeuta ali, que entende desse movimento, né, do transtorno fóbico alimentar, que é o meu diagnóstico, faça esse acompanhamento. Não adianta só o cirurgião querer fazer, eu acho que tem que ser ali um grupo mesmo, entendeu? Os bariátricos que treinam, ele surgiu eu treinando na academia, e como a atividade física é um dos pilares da bariátrica, eu foquei numa coisa que eu já tinha no meu passado, que eram os treinos, a atividade física. Então eu falei, por que eu não inspirar, motivar e incentivar pessoas através de posts e reposts de pessoas que mudaram a vida e seu lifestyle? Eu me sinto com uma missão agora, como se fosse uma missão de vida, de poder proporcionar um canal de informação, um canal de incentivo, né? Se a gente conversasse alguns anos atrás, eu te diria que o objetivo das cirurgias bariátricas e metabólicas é perda de peso. Continua sendo, mas objetivo secundário. Objetivo primário, e se eu pudesse mudar o nome disso, cirurgia para ganho de vida. Acho que o principal é eu estar bem para conseguir curtir o crescimento do meu filho, né? E caso em algum momento a gente pense em ter outro, para estar bem também para uma próxima gestação, né? Conseguir passear com meu filho, correr no parque, fazer atividades que antes eu quase não fazia, né? Levar a minha história para outras pessoas e fazer com que as pessoas tenham a consciência que a bariátrica não é milagre, mas que você tendo disciplina você consegue ter bons resultados, né? 5 anos pós-cirurgia bariátrica, alguns sonhos já foram realizados. Um deles é ir numa loja de departamento e comprar uma roupa que caiba, né? Puxa, que delícia usar uma camiseta M. Puxa, que bacana, né? O Diego hoje é um Diego mais feliz, um Diego mais autêntico, que criou uma personalidade, que não precisa mais se adequar a nada. Tem vontade de viver, né? Hoje eu tenho vontade de viver. Isso é uma coisa que eu não tinha da cirurgia bariátrica quando eu pesei 192 quilos.